Olá, bem-vindo ao episódio aqui do nosso podcast Como Resolvo, Doutor. Esse podcast, ele tem o objetivo aqui, doutores, de dar informação às pessoas sobre direitos que elas nem imaginam ter e quando estão diante de uma situação problemática, o que elas fazem? O desespero toma conta. Esse é o primeiro sintoma de que a pessoa está sem aquela informação devida. E nesse episódio aqui eu estou com dois advogados, o Dr. Ícaro Stilp e também o Dr. Edgar Stilp. Irmãos, que interessante, né? Os dois, nós vamos fazer um programa muito legal. E eu vou começar com o Dr. Ícaro, lógico, é o mais novo aqui da história. Dr. Ícaro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bom, Maurício? Boa tarde, certo. bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, então tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite. Estamos felizes de estar aqui. Falo por nós dois, né? Nesse sentido de estarmos felizes do convite. E a gente veio falar sobre algumas áreas do direito. Eu trabalho especificamente com o direito penal, penal empresarial. Tenho alguma experiência em outras áreas, alguma atuação em outras áreas. Gosto de falar que o que eu gosto de fazer é resolver problema, independente do problema do cliente. Mas não é esse o foco hoje. Nosso foco, como a gente já vinha conversado antes, é um foco muito específico do direito bancário. Direito bancário muito legal, muito interessante. E tem um cara aqui que é especialista na área. Acho que a gente passa para ele poder dar continuidade, né? Doutor Edgar, bem-vindo. Obrigado, Maurício. Fala um pouco mais da onde vem direito bancário. A gente não sabe o que é isso aí. Como comecei, né? Como começou isso, né? Da onde veio esse interesse por essa área tão específica aí? Na verdade, eu estou nessa área, se contar o tempo de estágio, né, são 22 anos. 22 Esse anos, ano completo 22 anos. É uma área que eu comecei a atuar em 2002, né, em agosto de 2002. E eu nunca parei de atuar nessa área desde então. O escritório sempre teve atuação em outras áreas também, a parte empresarial principalmente, mas o direito bancário sempre caminhou junto. E fiz especializações em outras áreas, mas nunca abandonei o direito bancário. E ele nunca me abandonou. Perfeito. Então eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito bancário, foi ele que me escolheu. Ele que te escolheu. É interessante. E desde então, desde 2018 mais ou menos, eu estou 100% só com o direito bancário. Eu larguei as outras áreas e o escritório foca 100% só no bancário. Interessante, porque é uma área, né, doutor Ícaro, que a gente acaba ouvindo muito. Eu conheço pessoas, tanto empresários quanto pessoas físicas, que sempre têm uma dúvida. Assinou um contrato, fez um financiamento, comprou um veículo ou uma casa, enfim, tem tantos problemas e tantas situações, e aí tem o contrato que ele assinou. E, de repente, aquela prestação ficou pesada, o banco começa a cobrar, ou ainda inviável. A gente sempre ouve os juros abusivos. Os juros abusivos é uma coisa muito comum. E como é que chegam as demandas para ti que hoje você tem atuado muito? Sim. Como que chega para você? Como que o cliente se depara com uma situação que precisa de um advogado especializado? Primeiro, a gente tem que fazer uma observação, porque quando a gente fala a expressão direito bancário, muitas vezes já me perguntaram se eu advogava só para funcionário de banco. Ah, perfeito. Bancário, ele conecta... Direito bancário achando que era direito dos bancários. Ah, né? perfeito. Então, boa colocação. Vamos só separar para o telespectador poder entender. Então, o direito bancário não se trata de bancário, e sim de ações de contrabanco. Né? Ou, na verdade, como você acabou de comentar, como é que o cliente se depara com isso? Toda vez que o cliente vai no banco, abre uma conta corrente, que ele assina um contrato de abertura de conta corrente, de cheque especial, de cartão de crédito, que o banco oferece um limite de crédito para ele ou oferece uma linha de crédito em conta especial para ele, e ele assina um contrato, ele está constituindo um título de crédito com o banco. Ele passa a ser devedor do banco. Se o cliente, por qualquer razão, não conseguir honrar aquele contrato, o banco vai cobrar esse contrato judicialmente. E aí que entra a atuação de um advogado especialista na área do direito bancário. A gente analisa, o nosso trabalho é analisar e revisar dívidas bancárias. A gente entra dentro dos contratos, a gente navega por esse mundo dos contratos, analisa, verifica se o que o banco está cobrando é devido, se não é devido, se é correto ou não. Porque aí tem
E o brasileiro tem essa percepção, sabe? É um bloqueio quase. Que ele entende que como ele assinou o contrato, ele tem que cumprir o contrato. Perfeito. Tá? É um princípio do direito civil do Pacta Sunt Servanda, que a gente aprendeu na faculdade, que é o contrato faz lei entre as partes. E o brasileiro tem isso. E a gente enfrenta muitas vezes esse questionamento do cliente. Tá, mas eu assinei. O fato dele ter assinado com o contrato não torna eventual cobrança abusiva como regular. Perfeito. Então, podem ser cometidos pelo banco. O banco pode cometer excessos, às vezes acontece. Tem a aplicação do direito do consumidor, né? Da legislação consumidor como todo esse caso, né? Sim, na verdade, o direito bancário ele é um aglomerado, né? Ele não existe na faculdade, né? Mas ele integra várias áreas. Então, é direito civil, ele mescla o direito civil com o direito do consumidor e um pouco de direito financeiro. Então, a gente navega nesse cenário aí, nesses 3 ambientes. Porque doutor, me corrija, doutor Ícaro, eu conheço muito a questão da expressão juros abusivos. Sim. Então, quando a gente pensa em financiamento, a gente vai estar calculando a taxa, o juro, mas sempre tem um desejo de um cliente. Ele quer comprar um bem, ou um carro, ou um veículo, um caminhão, etc. Ele quer comprar uma casa, mas ele está realizando um projeto pessoal. E, em alguns casos, ele está fazendo investimento, empreendimentos na empresa dele. E o que ele fica analisando? É quanto que é a taxa de juros. É só isso que ele vê. Mas tem outras implicações dentro disso, vou né? fazer uma observação. Ele nem analisa qual é a taxa de juros. Ele analisa se a parcela cabe no bolso. E aí, nesse caso, ele assume, às vezes, uma prestação que inviabiliza em pouco tempo. É nessa linha que tu fala? É nessa linha. E assim, muitos clientes nossos são empresas. A gente advoga para pessoa física, mas também para pessoa jurídica. E na pessoa física é isso que acontece, que eu estou narrando. A pessoa adquire um bem, financia um veículo, um imóvel, e não olha na hora de fazer a contratação. Na verdade, eles não olham qual é a taxa. Os detalhes do contrato, quais são os pormenores, as tarifas, as outras obrigações que acompanham aquele contrato e que às vezes vão interferir no resultado. Porque não é só a questão da parcela caber no bolso. Muitas vezes a parcela cabe no bolso. Perfeito. Só que o saldo devedor não baixa. O cara paga 10 anos e continua o mesmo valor. Não baixou. Por quê? Porque tem outros critérios dentro do contrato, tarifas, outras cobranças ali dentro que... E às vezes até o sistema de cálculo do contrato, tem vários sistemas de cálculo, de amortização. Às vezes o sistema que foi adotado é um sistema que não beneficia a redução do saldo devedor. Tem sistemas que você... E acontecia muito quando eu comecei a advogar, lá em 2002, quando eu, como estagiário ainda, estava muito em voga nessa época. A gente trabalhava muito em cima de contratos do sistema financeiro de habitação. Sim. Que eram contratos de pessoas que na década de 80 tinham adquirido apartamento, casa, tinham financiado por 20 anos e quando chegava no final do financiamento, o saldo devedor era maior do que o valor do imóvel. Ou seja, ele pagou 20 anos e devia outro apartamento. Olha só. E aí... Era isso. Aí a gente analisava o contrato e muitas vezes a gente tem a presunção de que, por exemplo, uma Caixa Econômica, porque é um banco público, de que tá tudo certinho. Que a cobrança de juros está toda certa. Tá tudo ok, Banco do Brasil. Os índices estão corretos. E isso foi o que me chocou na época. E até hoje eu tenho isso gravado na mente. Nos primeiros contratos que eu analisei, em 2002, que eram contratos da Caixa Econômica, e eu percebi que a legislação na época que tratava do sistema financeiro de habitação previa taxa de juros máxima anual de 10,5% e a Caixa cobrava 14%. Olha só, já aqui uma disparidade de mercado. E não dava para alegar desconhecimento da lei pela Caixa. Perfeito. Porque a legislação do sistema financeiro de habitação é da década de 60. E os contratos foram firmados na década de 80. Perfeito. Já tinha 20 anos daquela legislação e eles ainda assim cobravam acima do que dizia a lei. Mas e atualmente, né? Falando então dessa linha de que você encontra o consumidor. Hoje, eu sei que a questão da prática de juros, por exemplo, existe um termo chamado capitalização de juros. Isso. Para falar de que tu falou da parcela que ele contratou, mas ele assinou um contrato. É um contrato de adesão para começo de conversa, Exato. porque ele não... E eu queria que eu explicasse essa expressão contrato de adesão. O que é a capitalização nesse que pode influenciar ou não nos preços, por assim dizer, de um financiamento? A capitalização, para ficar bem didático, é o juros sobre juros. Tá. Né? É a cobrança de juros sobre juros. E isso é um detalhe que
o consumidor comum, mediano, ele não tem informação para poder discutir com o banco. Hipossuficiência técnica. Hipossuficiência técnica, ou seja, o consumidor, a expressão jurídica é essa, correta, mas a gente, para desconhecimento de como o telespectador entender, é que ele não consegue decifrar aquilo que ele está lendo. Porque ele analisa, e o contrato prevê a incidência de juros capitalizados, ele fala, ok. Tipo, ele não vai deixar de assinar porque ele precisa do dinheiro ou ele quer muito comprar o imóvel, ele vai olhar para a parcela, de novo. Ele volta para a parcela. Então, só que a capitalização, ela tem uma discussão sobre a capitalização desde o ano 2000. Antigamente existia uma súmula do STF, do Supremo Tribunal Federal, que proibia a capitalização de juros. A súmula 121. Depois, no ano 2000, ali foi editada uma medida provisória, e essa medida provisória é o que está vigente. Ela se transformou em lei em 2001, e ela é o que está vigente até hoje, que permite a capitalização, desde que expressamente contratada pelo banco. A questão, a expressão expressamente contratada é que tem discussão hoje em dia. O que é expressamente contratado? Né? E em muitos casos, eu acredito, né, doutor Ícaro, aqui, que essa expressamente não está claro no contrato. É a questão de... Aquilo que a gente comentava em relação a expressamente é o quê? É dizer que tem juros capitalizados ou explicar o que é juros capitalizados? Exato. É nesse sentido que chega o cliente com um contrato para você analisar. E a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, fala que as relações bancárias elas têm que estar explícitas, o que está sendo cobrado de juros, de parcela, de tudo mais. É aqui que gera todo esse maneiro de discussões judiciais, né? Exato. Porque o banco, ele apresenta, então... E é interessante, né? Porque como começa o processo de cobrança de uma dívida bancária? Tem um contrato, perfeito? Então, o cliente assina um contrato. Isso. A discussão começa nesse contrato, o banco executa, e gostaria de entender melhor esse procedimento, ele executa o contrato, ele cobra apenas a dívida e é possível defender o cliente nessa hipótese? Perfeitamente possível e é necessário, na verdade. O cliente vai ser primeiro, o banco vai ficar ligando para tentar fazer uma composição com ele, algum acordo. Geralmente, nessa fase inicial, essa composição é uma composição boa para o banco, né? Ela é uma composição que não contempla muita redução de juros nem de multa. É inflexível. É muito inflexível. Eles são muito engessados nesse momento. Eles não querem muita discussão, eles querem simplesmente ter um contrato, eu vou te cobrar e você me deve, ponto. 20, eu vou parcelar para ti, tu vai passar a me dever 40. Perfeito. Então, pode até escalonar, alongar o prazo. Volta para a parcela. Volta para a parcela. Aí vai olhar a parcela, cabe, não resolve o problema. Interessante e não resolve e muitas vezes o cliente acaba se afundando mais. Ainda mais. O cliente que faz acordo sem assessoria de um advogado, ele acaba muitas vezes entrando, como a gente acabou de falar, se afundando mais do que saindo do buraco. Porque muitas vezes ele vai anuir, vai acabar concordando com um contrato que vai gerar um endividamento que é fictício, na verdade. Ou seja, ele devia 20, mas ele, para poder parcelar, ele tem que confessar que deve 40. Mas ele não pegou 40, ele não pegou nem 20. Talvez ele pegou 15. Perfeito, olha que interessante. E os 15 viraram 20 e os 20, de forma artificial, o banco faz virar 40 numa confissão de dívida. E não tem muita negociação, né? Eu acredito que o banco impõe... Nessa fase é difícil de negociar. Ele põe as condições e você adere ou não, aceita ou não. Aí o cliente, o que vai acontecer? Se o banco não conseguir fazer um acordo com o cliente, nesse momento, ele vai entrar com uma execução do título, porque o contrato é um título extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Então, o banco pega esse contrato, entra com uma ação no fórum. Perfeito. E a pessoa vai receber um mandado de citação. Nesse mandado de citação, ela vai ter 3 dias para fazer o pagamento da dívida ou 15 dias para apresentar a defesa. Mas que defesa que tem se eu assinei o contrato? Muitas vezes tem defesa. Não, essa é uma pergunta interessante, porque, doutor Ícaro, me corrija, mas quando o cliente pensa, agora falando de direito penal, que ele recebeu uma citação ali, a primeira coisa vem, vou ser preso. Geralmente ser preso, é o que se pensa. E assim, claro, a gente está vivendo numa era da informação e a gente quer passar uma informação precisa aqui. Cabe prisão nesse caso? Acredito que não, mas o cliente fica com medo e aí o que ele faz? Ou ele às vezes tem duas atitudes, né? Pode ser que ele busque uma situação ou fique quieto, né? As duas são ruins, né? Sim. Às vezes buscar uma forma de pagar. Nesse caso, o cliente ele vai ser atacado, ele pode até pensar erroneamente que poderia estar sob um risco de prisão ou algo nesse sentido. O que não acontece, prisão civil por dívida, pelo menos situados alguns detalhes, mas nesse caso não seria a consequência pior que ele poderia ter. Mas nesse caso, dependendo da situação do contrato, dependendo das condições, se é uma pessoa física ou jurídica, se é avalista ou se não é avalista do contrato, e a gente pode entrar nesses detalhes depois com mais requinte,
o patrimônio da vida dele pode estar em jogo. A empresa dele pode estar em jogo, a família dele pode estar em jogo. As economias. Então, pode ser muito... A dor de cabeça gigantesca. Pode ser muito pior do que aquela ameaça inicial da prisão. Claro, nem prisão em hipótese nenhuma seria divertido. Nesse caso, deixar bem claro. Não existe a prisão nesse caso, mas só que o problema pode ser grande. O medo, ele surge. Patrimonial, né? É patrimonial, o medo é patrimonial. Porque assim, eu já vi alguns contratos bancários e tem o próprio sócio de uma pessoa jurídica que é avalista. Isso não só avalista, como muitas vezes, e na maioria das vezes, devedor solidário. Devedor solidário. Então, quando acontece uma execução, para o nosso telespectador, é uma espécie de ação judicial em que o banco já propõe e não discute mais se é válido ou não. Ele já executa aquele contrato que está firmado entre as partes. O banco tem um título, né, que foi constituído na hora da concessão do empréstimo. Na hora que ele assinou o cartão de crédito, a abertura da conta corrente ou a concessão do crédito, que ele pegou o dinheiro emprestado lá, ele assinou um contrato, hoje até digitalmente é feito também para o celular. Perfeito. É válido, certificado digital. E esse contrato está sendo demandado, está sendo executado judicialmente para cobrar essa dívida que estava inadimplente. O cliente ficou inadimplente e ela foi executada. Quando o cliente recebe essa citação, ele vai, como eu comentando anteriormente, voltando, ele tem 3 dias para oferecer algum bem à penhora, para poder garantir a execução, e 15 dias para apresentar a defesa. O que, via de regra, o que a maioria das vezes acontece é que o cliente não apresenta bem à penhora. Essa é uma estratégia que é bem questionável. Eu prefiro seguir, se o cliente tem bens que consegue apresentar, é uma estratégia mais saudável você apresentar. É a boa-fé que a gente percebe e discutir. Evita penhora, bloqueio de contas, penhoras indesejadas de outros bens, de outro patrimônio. Então, quando há possibilidade, tem que oferecer bens à penhora. Doutor Edgar, doutor Ícaro, a conversa é muito boa, mas eu queria alguns exemplos. Quantas histórias tem aí na sua carreira, bastante, né? Mas imagina, já aconteceu de um cliente ligar para o doutor numa sexta-feira, no dia 4, e às 6 da tarde, dizendo assim: doutor, me ajuda, como resolvo? O que aconteceu? Não, a minha conta foi bloqueada, não consigo pagar o salário na segunda-feira. O que eu faço, doutor? Já aconteceu isso? Acontece toda semana, quase. Fala sério. E aí, olha o problema, né? Porque o que acontece? A execução, ela caminha para uma penhora de bens. Ok. E essa penhora, ela não é somente do patrimônio do imóvel, do automóvel, do veículo, mas também uma penhora de ativos, ou seja, de dinheiro. É feito bloqueio via sistema, via Sisbajude, que é um convênio com o Banco Central, e em que é rastreado todas as contas e aplicações do devedor e é feito um bloqueio desses valores, até cobrir o valor da execução. Então, é uma medida que ela é muito drástica e ela é para o devedor, para o consumidor... Nossa, traumática demais. Ela é traumática e, eventualmente, se for uma pessoa jurídica, como você comentou, que estiver na véspera de pagar uma folha, com todo o dinheiro depositado da folha, simplesmente, em alguns casos, pode significar a incapacidade de continuidade da operação. Eu imagino. Tá? Porque tem cliente que muitas vezes tem recursos penhorados que, se não liberados, ele quebra a empresa. Eu podia chamar isso de... exemplo, tem 100 mil a execução e ele tem 300 mil. E aí ele vai lá e bloqueia na íntegra. Não é estranho de acontecer de bloquear um valor que nem era previsto. Ou seja, e aí tem que, de novo, o que acontece bloqueou mais. É porque... vamos dar um exemplo. Se ele devia 100... Perfeito. E ele tem 300 mil em 3 contas diferentes. Vai bloquear os 300. Os 300, perfeito. E aí claro já que inviabilizou. Depois o advogado tem que pedir, solicitar Mas a liberação. Mas já passou 5 dias aí, né? Vai passar muito mais tempo até liberar. Tá? Mesmo entre idas e vindas, entre peticionar, entre o juiz analisar, o juiz vai intimar o banco para se manifestar, o juiz vai depois despachar. Mais de 15 dias. Mais de 15 dias. E aí, nesse período, o caos está formado, né? O caos está formado. Às vezes, 30 dias aí para liberar o recurso. Porque no dia a dia, a gente está falando com pessoas, nós somos advogados e entendemos os termos, né? Esse é um excesso de execução, obviamente. Isso. Mas, para o cliente, ele fala, pegaram todo o meu dinheiro e agora acabou. O que eu faço, né? Então, por isso que a ideia aqui é qual a alternativa? Porque eu ouço... Não raro, a nossa família, nossos amigos, eles a tal da causa ganha e a causa perdida. Existe isso no direito, a causa ganha, a causa perdida? Eu acho que isso já é um mito, né? Não existe. Né? Mas é um tema interessante, que às vezes o cliente fala, não, isso é causa perdida, não tem o que fazer. Tem o que fazer? Tem como defender esse cliente? Eu costumo dizer que não tem causa perdida e também não tem causa ganha.
As duas coisas que nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Porque causa ganha, né? É algo que a gente uma não pode promessa prever, que não existe. Não tem como Que cumprir. é uma promessa para outro cumprir, né? Exatamente. Não tem como. E a causa perdida, a gente como advogado, a gente não pode nunca considerar, né? Faz parte do nosso faz trabalho parte, sempre acreditar que há uma alternativa. E sempre lutar para buscar uma Pelo alternativa direito do pro cliente. No caso do bancário não é diferente, porque o nosso trabalho ele não se resume à atuação judicial, Maurício. Ah, Tá? perfeito. A atuação judicial ela é uma parte do nosso trabalho. Quais são os vezes nem é a maior principais? parte, né? Às vezes nem é a maior parte, porque hoje o que a gente mais perfeito. faz para cliente chama-se gestão, é um nome que eu inventei. Beleza. Eu chamo de gestão de passivo bancário. Ó, perfeito. Porque Você analisa todos, então. A gente entra na operação do cliente na empresa, ou um cliente pessoa física, a gente analisa todos os riscos que o cliente está correndo. Perfeito. A gente analisa todo o endividamento bancário dele, a gente busca fazer composição com aqueles bancos que estão mais abertos à composição antes de virar ação judicial. Então, é feito um trabalho que começa antes da ação judicial e se estende durante e depois da ação judicial. Olha, como eu posso... É muito mais amplo do que... Essa gestão do passivo bancário, me surgiu agora aqui um pensamento. Ele é um ativo, ele é estratégico para o empresário ter essa assessoria, essa consultoria. Com certeza. Porque ele pode estar conseguindo pagar as contas. Sim. Ele pode estar... Sim. Vamos dizer... Posso te dar um exemplo? Por favor. A gente está falando agora aqui de ação judicial. Exato. Né? A ação judicial, geralmente a gente está pensando nela na hipótese da pessoa receber uma citação. Um inadimplemento. Um inadimplemento. Não consegui pagar a dívida, chegou lá, eu tinha que escolher entre pagar funcionário ou pagar tributo ou pagar o banco e aí eu acabei deixando de pagar alguém. Não foi nem o tributo nem o funcionário dessa vez. Foi o banco. Né? Foi o banco. Ele já Então tá numa situação eu cheguei complexa. numa situação complexa. Mas pode acontecer, e acontece bastante, da pessoa prever isso. Ela fez, olha, eu acho que isso aqui vai me pesar demais, a parcela tá ficando alta, ela ainda tá adimplindo, tá conseguindo pagar tudo certinho, mas ela prevê que aquilo ali tá ficando alto. Então, se ela consegue contratar uma assessoria jurídica capacitada, especializada em direito bancário, para fazer justamente essa gestão em tempo, ela pode conseguir soluções, conseguir alternativas para que aquilo ali não fique mais pesado, para achar caminhos para cumprir com os contratos, enfim, e achar uma solução para aquilo que ela chegue à execução. E não deixar chegar à execução. Então, fazendo uma linha do tempo aqui, dentro de um trabalho especializado, nós olharíamos a gestão do passivo bancário como primeiro passo. Analisar, mesmo que o cliente esteja adimplente, ou seja, conseguindo regularmente pagar todas as dívidas e também os encargos e tudo mais, passa por uma análise. Primeiro, esse é o primeiro passo. Bancária dele, como é que está o endividamento bancário, como é que está a exposição patrimonial. É uma análise de risco mesmo, qual que é a previsão de faturamento futura. Tudo isso é feito com uma advocacia estratégica. Estratégica. É posicionar o cliente. Preventiva, estratégica e posicionar o cliente 360 no mercado. Exatamente. E doutor Edgar, nessa análise, é feito algum trabalho, eu vou dar uma expressão aqui, uma auditoria, algum tipo de perícia, talvez, nesses contratos? Sim, a gente tem daí, no caso, uma parceria, uma empresa de perícia. Perfeito. Né, com muitos anos de experiência também. E a gente costuma pegar os contratos com o cliente, juntar esses contratos, encaminhar eles para a perícia. E a perícia vai nos dizer exatamente o que está acontecendo com relação à rigidez do contrato, se está tudo correto com o contrato. O compliance com a legislação, por assim dizer. Isso, é feito um trabalho de compliance dentro dos contratos. Taxa de juros, se tem venda casada, tudo. Se tem qualquer coisa que possa acontecer dentro do contrato. E às vezes já aconteceu, tá? Por incrível que pareça. Eu já peguei contrato de Caixa Econômica, de Sistema Financeiro da Habitação, que tecnicamente são contratos com taxa de juros baixa, subsídios, que não são tão agressivos contra o consumidor, em que a taxa, na hora que a gente fez a perícia, o resultado da parcela encontrado pela perícia não batia com o que estava sendo cobrado pelo cliente. Olha só, fazendo os cálculos... O contrato previa uma taxa de juros e, na real, estavam cobrando mais.
Sabe onde é que acontece também nesse cenário? É nos contratos de cartão de crédito são as maquininhas. Hoje qualquer comerciante tem várias. Sim. Então ele passa o cartão numa na outra e tem a questão da conciliação bancária. Aqui também há erros, né, de cobrança e tal, que é exatamente esse exemplo. No contrato prevê... Tá prevendo uma coisa e eles cobram outra. E isso também... Seja e cabe... de propósito ou não, mas geralmente acontece para cima, nunca para baixo. Nunca para baixo os erros, né? É um erro curioso. É um erro curioso. Porque isso também está dentro do direito bancário. Eu costumo dizer que é raro, mas acontece com frequência. Mas veja, esse cenário também está dentro do escopo de trabalho de um advogado em direito bancário. Direito bancário, né? Sim. Porque todo dia nós passamos o cartão e esse empresário que está com a maquininha ali... Às vezes ele está tendo descontos indevidos. Exato, ali, né? também é possível fazer uma análise disso, possível. né? Doutor, e revisão de contrato bancário. Onde que entra a revisão? Nós falamos de execução agora há pouco, gestão e o que é a revisão? A revisão do contrato bancário... Porque o pessoal tem muito medo dessa questão revisão contra banco. E também foi muito, eu diria que hoje já é um termo até pejorativo. Ficou estigmatizado. Ficou muito estigmatizado, Porque o que acontece? Fala em revisão para o cliente, eles... não quero nem mexer com o banco. Houve uma febre de negra. revisão, principalmente revisão de financiamento de veículo. Houve uma febre há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e de muita gente fazendo isso. E para tudo era revisão, e mesmo que não tinha direito. Perfeito. Tá? Eu nunca gostei desse tipo de atuação. Eu peguei, na época, alguns casos, quando estava em alta, para revisar contrato de financiamento de veículo, e eu só recomendava o cliente a entrar com ação se realmente a taxa de juros estava abusiva, se realmente... Entra aquela perícia Isso. que nós... boa, doutor. Primeiro, isso é a importância da perícia. Primeiro vai para a perícia, depois vem e a gente vai tratar em cima da realidade, não de aventura jurídica. Perfeito. Qual que era a estratégia que era adotado na época que muitas empresas, escritórios de advocacia por aí adotavam? Eles mandavam o cliente esconder o carro, entendeu? Esconde o carro e nós vamos entrar com ação, e eles alegavam qualquer coisa na ação só para tentar fazer um acordo com o banco, e acabava fazendo acordo com o banco, mas não é uma atuação que eu considero eu só queria fazer uma ponte correto. aqui, que às vezes não é nem o advogado, mas a própria parte está ali naquele momento de tinha empresas especializadas. Empresas de consultoria que não era advocacia mesmo, porque eu acredito que o advogado não que era vai propor dessa angariar processos aí em escala. São aquelas ligações em massa olha, eu reviso o seu contrato gratuitamente e tal, e aí essas consultorias acabavam levando. E isso chegou, então, ao judiciário e causou esse... o volume foi muito esse grande, revisão é meio pejorativo. Ocorreu até prisões na época, né? De assessorias que eram jurídicas, não compostas por advogados. Então, isso gerou todo um... Pensava assessoria jurídica. Então isso vem bem ao caso aqui para o nosso... Acabou queimando muito a expressão, né? Porque, assim, o que a gente quer aqui no podcast, né? Informação é um direito. Se o nosso consumidor ou a pessoa que acompanha o dia a dia nesses contratos, ela não sabe, ela recebe um WhatsApp, ela recebe uma mensagem de SMS ou uma ligação de alguém dizendo, olha, eu reviso o seu contrato e tu vai ganhar X, Y, Z, causa-ganho e tal. Esse é o tipo que prejudica um trabalho de um especial. Trabalho correto, né? Perfeito. Porque assim, a revisão ela é um instrumento que ela é válida, é válido a utilizar a revisão, tá? A revisão de contrato bancário, ou a revisional, como o pessoal costuma chamar, mas ela é válida dentro de uma estratégia jurídica e processual. Com base, com fundamentos. Com fundamento, com uma estratégia do que tu vai fazer, por que tu tá fazendo. Então tem que ter subsídio para fazer. Não simplesmente entrar com uma revisional por entrar com uma revisional. Tá? Isso é um problema que, na verdade... Quando a gente atua nele, tá? Quando a gente vai fazer uma revisional, quando a gente analisa para fazer uma revisional, eu costumo considerar ela sempre como a última alternativa. Primeiro, a última. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando chega na empresa do cliente? Eu falo empresa porque a maior parte dos clientes são pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas. Primeira coisa que a gente analisa quando a gente vai fazer a gestão do passivo bancário é exposição patrimonial. Então, é a primeira coisa que a gente costuma analisar. O cliente está com um patrimônio todo na pessoa física, todo na pessoa jurídica, como é que é? Dentro da linha de acesso fácil para o banco ou não, se for, a gente faz um trabalho para organizar a vida do cliente primeiro. Depois, a gente vai analisar contrato por contrato para ver, cabe revisional ou não cabe revisional? Ou é vantajoso entrar com revisional ou não? Mas antes disso,
a gente vai sempre entrar em contato com o banco para tentar uma composição Extrajudicial. extrajudicial. E essa conversa é técnica, né? É Porque às vezes o banco vai lá... diferente da conversa do cliente com o banco. Porque o banco, ele notifica, olha, fica ligando e tal, e ele quer negociar, mas só que fica bom para o banco. Isso. Quando ele coloca alguém, ou representando, no caso um especialista, com análise muda já completa. Que a gente faz prévia do contrato, Aí sabendo já chega... quais são as margens, onde está pegando. Sabendo as regras do jogo, muda Sabendo as regras completo. do jogo, a conversa muda com o banco. E existe um outro trabalho, que isso vai ser tema, talvez até é tema para um outro podcast. Perfeito. Que é um outro trabalho que a gente desenvolve junto com o direito bancário, que é alternativas para o cliente de captar recursos para a empresa. Ótimo. Que muitas vezes o cliente ele está numa situação de dificuldade financeira, mas ele ainda não está insolvente. Só que o que está pegando, o peso para ele é o valor que ele está pagando de parcela acumulado. São muitos contratos, às vezes, que às vezes até a taxa de juros desses contratos não é abusiva, vamos dizer assim. Porém, somados os contratos. Começa a inviabilizar a operação. Qualquer problema que ocorreu na ponta no negócio dele, como uma queda de mercado, alguma coisa assim, já inviabiliza. Ele já fica numa situação difícil. Então, a gente traz para o cliente também algumas alternativas para poder liquidar esses contratos do banco com desconto. Por meio de captação de recursos com outras operações que não envolvem instituições bancárias. O que eu tenho percebido é que, usando essa questão de captação de recursos, é que uma empresa estruturada, sua contabilidade está ok, ele tem uma margem de endividamento que o permite captar recurso, ou seja, os financiamentos, os empréstimos, e ele vai no banco A, no banco B, no banco C, no banco D e dá o mesmo bem, ou às vezes um bem que tem um valor, vamos dar um exemplo. Às vezes nem dá o mesmo bem, mas é que como o cadastro dele é bom, o banco acaba fornecendo crédito sem alienação fiduciária. Isso, ele oferece o crédito. Aí ele está com 4 bancos lá e ele está assim, equilibrando, e em alguma hora isso aqui, se der algum, vamos dizer assim, algum erro ou algum equívoco na própria economia que mexa no seu próprio faturamento, quebra a situação da empresa. Viabiliza ele. E quando fala em captação de recurso, talvez o empresário está acostumado a olhar a captação de recurso com banco. Isso. Ele olha banco, precisa de recurso. Ou banco, ou ainda uma operação particular, ou uma factory. Então, isso, não é nada disso. E não é disso que nós estamos falando. Nada disso, Porque o objetivo desse podcast é a gente falar realmente dessa defesa do cliente, né? Numa situação perante um banco. Por que tem essa defesa? O banco, ele não tem essa... Ele é muito bom em cobrar dívida, por assim dizer, né? Sim. E aí o cliente, ele às vezes sente até vergonha daquela situação. Eu vou falar que eu tenho vergonha de receber, negociar com o banco, porque quando eu fui pedir, entre aspas, estava tudo bem. Mas ele tem que entender que é um direito dele buscar essa recomposição, seja judicial ou extrajudicial. Não está perdido mesmo, né? Então, assim, nesse sentido, né? Ainda mais se a situação apresentada pelo banco para uma negociação for algo prejudicial para o cliente, né? Ele tem que saber... ter essa coragem justamente de buscar a recomposição de uma maneira que o beneficie. E não é necessariamente uma revisão. E não é uma revisão. Não necessariamente. É só uma conversa primeiro para descobrir o que tem. Eu vou dar um exemplo, né? Eu já tive caso de cliente que chegou no escritório com uma situação que ele tinha 19 parcelas para pagar de uma dívida que faltava pagar, 19 parcelas, que somavam 1.900.000, então eram 100 mil por mês de parcela. Olha aí. Tá? E que por um problema de fluxo de caixa da empresa dele, de baixa de faturamento, ele estava já 3 ou 4 meses sem pagar aquela parcela, e ele tinha dado garantia, né, garantia real. Então ele estava super preocupado porque eram veículos dele que estavam em garantia, caminhões. Caminhões, ou seja, o ganha-pão Era o dele. ganha-pão da empresa, Que gerava estava faturamento. penhorado e estava já com busca e apreensão. Olha o cenário. E aí, Qualquer momento ele podia perder... Aí entra a atuação do advogado que é especialista. Vou interromper como se eu fosse um advogado civil de fora. Eu falar, olha, a situação aqui tá feia. Entrega metade ou entrega tudo, porque tu não tem muito o que fazer. Busca e apreensão... não tem, aparentemente, para quem tá de fora, não é especialista, parece, não tem solução, uma busca e apreensão. Eu tô devendo 3 parcelas, 4 parcelas, não tem o que fazer. Já estava em busca e apreensão. Aquela estratégia de esconder o veículo, como é que tu vai fazer? Esconder o caminhão, que é o teu ganha-pão? Não tem como. Você tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar. E aí entra o nosso trabalho, entendeu? De entrar em contato com o banco, de negociar, de explicar a situação do cliente, demonstrar o problema que o cliente estava passando, a boa-fé e uma série de coisas. Resultado, foram ao todo 6 meses de negociação com o banco.
Entendeu? Olha só. Só que nós Só 6 meses. Só 6 meses. Mas do dia para noite nós conseguimos suspender as buscas e a busca e apreensão. Deixou, aliviou a Para situação. ele continuar trabalhando e fomos negociar valores. E conseguimos estender para ele. O banco deu um desconto do valor, reduziu um pouco o valor do débito, Sim. alongou a dívida e a parcela que era 100 mil ficou em um quarto do valor, 25 Olha mil só. de parcela. Ou seja, deu fôlego, ele continuou trabalhando. Exato. E não teve a chamada Não revisional, pelo menos teve judicial. revisional. Foi um Na acordo. verdade, não teve nada judicial. A única coisa foi o acordo que foi feito judicial na busca e apreensão. Porque existia a busca e Porque existia apreensão. ação de busca e apreensão. Olha só que situação, que cenário positivo. Mas a gente dependeu, claro, da boa vontade do banco, né? Tem muitos bancos que têm equipes excelentes de negociação, tá? A gente tem que deixar isso claro. O banco vai estar sempre buscando o direito dele. Nosso papel como advogado é equilibrar. Equilibrar as forças, É né? equilibrar. Falar assim, opa, peraí, tudo bem, você está cobrando, é devido, mas não da forma como você está cobrando. Aqui você errou, você cometeu um excesso aqui, vamos corrigir. Porque... No caso de um questionamento, uma defesa judicial. Sim. No caso de uma negociação extrajudicial com o banco, é realmente demonstrar, né? O trabalho nosso é demonstrar a boa vontade do cliente, a falta de má fé, a necessidade de uma recomposição dentro de valores que sejam possíveis pagar. E muitas vezes a gente consegue. Nem sempre, mas muitas vezes consegue. E é interessante porque, assim, se o cliente pensar que ele não tem mais nenhuma defesa e que o contrato está correto, ele também não pode pensar da seguinte forma: eu não devo esse dinheiro. Não pode entrar na discussão dessa forma. Não, você pegou, você assinou o contrato, você pegou o dinheiro, você usou o dinheiro. O que nós estamos falando aqui, e me corrija, doutores, é que o cliente tem alternativas para resolver o problema sem que isso também o inviabilize. Exato. Porque ele pagar uma dívida com o valor correto, ok. Pagar uma dívida com um valor abusivo, super, assim, super faturado, por assim dizer, já está aí que está o problema. Aqui que a gente entra. Exatamente. A promessa de que vai resolver o problema, ela é uma promessa que ela não pode existir nesse tipo de trabalho. Eu queria falar de um ponto para não deixar passar, já que estamos falando de juros abusivos e tal. Doutor, nós falamos sobre capitalização de juros, tá? Vamos dar um exemplo do que significa ter um contrato com a capitalização de juros e tirando essa capitalização, prático. Para o nosso telespectador aqui, mais fácil de compreender, ele entender o que significa capitalização. Que para ele a gente fala juros sobre juros, a pessoa não consegue dimensionar o impacto disso num contrato de financiamento. Mas eu vou dar um exemplo. Teve um caso de um cliente que ele estava sendo executado por uma dívida de cheque especial, o valor de 60 mil reais. E o cliente chegou para mim e falou assim, cara, eu vou pagar, porque o valor das dívidas que ele tinha era o mais baixo. Ele falou, não, eu vou pagar esse valor porque eu sei, eu devo mesmo, cheque especial, não sei o que. Ele falou assim, pera lá, vamos dar uma olhada no contrato. E a gente entrou com questionamento, não foi revisional, foi embargos à execução daí. E nos embargos nós trouxemos alguns problemas que tinha no contrato, especialmente com relação à capitalização dos juros, que ela não tinha sido contratada expressamente como prevê a medida provisória. E nós perdemos em primeira instância, recorremos para segunda instância e ganhamos em segunda instância. E voltou esse processo para cumprimento de sentença, ou seja, cumprimento de sentença é a hora de liquidar, de fazer a conta final e para ver quanto é que ficou essa conta final. Pois bem, foi feito perícia por contador do juiz, nomeado, onde apontou que o cliente, ao invés dele dever 60 mil, ele tem um crédito de 180. Nossa! Só essa é a diferença, então, de tirar ou não, usar uma tabela com capitalização? E nesse caso, a gente tem que levar em consideração que é um cliente, nós revisamos 10 anos de contrato, de conta corrente dele, e ele tinha uma movimentação expressiva na conta corrente, usando o limite. E quanto mais ele usou o limite, mais cobranças indevidas foram realizadas e a incidência, no caso da capitalização, teve um impacto maior. Perfeito. Olha só a diferença. Então, na hora que a gente corrigiu isso, contabilmente foi corrigido depois, no momento da perícia judicial, foi corrigido e excluído, afastado essa capitalização, ele deixou de ser devedor e passou a ser credor. Só isso. Essa é a diferença, esse é o impacto. Esse é o impacto prático na vida da capitalização dos juros. O impacto da capitalização é que ela aumenta de forma artificial o saldo devedor.
Ou seja, por isso que ele paga as parcelas e nunca liquida. Sai do lugar. Nunca sai do lugar. Essa é a diferença de você fazer um contrato de financiamento sem capitalização para um contrato com capitalização. Só que hoje a maioria é com capitalização. Com capitalização. E essa capitalização... Antigamente, o Supremo Tribunal Federal afastava a incidência. Afastava. Deve estar expresso no contrato. Supremo. Saudoso Supremo. Supremo. Mas a capitalização, ela pode ser contratada, mas tem que estar expressa, e eu vou usar a expressão do Dr. Ícaro, que falou que é o seguinte, uma coisa está expressa no contrato, a outra é eu entender a diferença. Esse cálculo que foi... Claro, no dia a dia... discussão que... É aí que vem a discussão. E tem várias formas de capitalização também, né? Hoje tem, além da capitalização mensal, também tem bancos que cobram a capitalização diária dos juros. Caramba! Diária, cara. Ela é mais... O impacto dela é maior ainda. Mas a capitalização diária já tem entendimento, tem várias decisões que, mesmo estando expressamente contratada, é indevida. É abusiva. Tem muitos tribunais, inclusive aqui de Santa Catarina, que têm entendido, algumas câmaras ali têm entendido pela abusividade, porque o impacto é muito alto. Uma outra situação que acontece nesses contratos é a chamada venda casada. As vendas casadas que é muito comum adicionar um seguro, adicionar um outro serviço na parcela, no seguro, que ele não contratou, ele nem sabe o que se trata. E aí quando vem... E essa é uma pergunta, se tem um seguro contratado... Seguro de vida... para uma pessoa jurídica, né? Exato. Para dar um exemplo. É um exemplo clássico. É seguro de vida para pessoa jurídica. A pessoa jurídica não morre. Como é que pode contratar isso? E isso acontece. Acontece todo dia. Veja quanto é importante. Olha só. E não que é ilegal o banco vender seguro. Não tem nada de ilegal. Só que o banco não pode condicionar o empréstimo, o fornecimento do empréstimo, à contratação do seguro. Perfeito. Ou seja, o banco tem que oportunizar ao cliente que ele contrate numa outra empresa de fora. Uma outra corretora. Porque senão configura uma venda casada. Pode configurar. Te dou esse em relação desse. Pode configurar uma venda casada. O seguro prestamista é uma venda casada? Depende de como é feita a operação. É justamente... Como é feita a oferta para o cliente, né? Se tem oferta ou se só é empurrado para o cliente. Exatamente. Sem condições. Entende? Exatamente. Porque o seguro prestamista visa uma incapacidade de cumprir o contrato. Muitas vezes é bom o seguro, é uma segurança para o consumidor também. Então, dependendo do tipo do contrato, eu vou dar um exemplo. Um contrato de sistema financeiro da habitação, em que você está financiando um imóvel. Né? É importante que tenha um seguro. Porque se a pessoa falece, quita o contrato e a família não fica com aquele ônus. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Ele tem um bom propósito. O problema é quando a prática é realizada de forma... como eu citei no início, seguro de vida para pessoa jurídica. Perfeito. Né? Às vezes é por uma artificialidade, né? Quando é abusivo, né? Quando é abusivo, quando passa do ponto. Então, eu acho que esse é o principal. Outra coisa que também às vezes acontece, às vezes não é o seguro que é Às vezes eles vendem, olha, eu vou te fornecer aqui o financiamento, mas compra comigo 2, 3 cotas de consórcio. Olha, ótimo. É outra forma de fazer uma venda casada. Né? Então, isso tudo pode ser questionado. Tá? Muito embora é mais difícil numa situação de uma venda... Dia a dia. De você comprovar que houve uma venda casada, mas na prática é o que ela ocorre. E a pessoa que estiver tomando o empréstimo do banco, ela não pode se deixar ser pressionada nesse momento. Perfeito. Porque muitas vezes o gerente vai pressionar e vai tentar empurrar ou o funcionário do banco, porque eles têm meta, eles trabalham com meta. Eles têm meta de venda de consórcio, eles têm meta de venda de seguro de vida, de capitalização. Eles também estão pressionados e o alvo é quem? É esse correntista aqui. Acabou de sentar na mesa pedindo um empréstimo. Isso. E aí que está precisando do empréstimo, é alvo relativamente fácil. Né? Perfeito. É isso que tá. E aí que entra a especialização, né? Olha quanta informação a gente já trouxe aqui, né? Ou seja, vou tomar um empréstimo, vou fazer um cálculo, seja qual for. Não é só olhar o valor da parcela, fica a dica número 1. Não é olhar só a taxa de juros, tem que ver se é efetiva essa taxa de juros, que o valor, uma coisa é a taxa, outra coisa que acontece no contrato. Tem que olhar a taxa efetiva, porque tem quando vai ser feita a contratação, tem um quadro resumo em que ele mostra a taxa de juros contratada, nominal e efetiva. A nominal e efetiva. A efetiva, ela está lá no custo efetivo total, 7.
Perfeito. Tá? Aquele efetivo é o que realmente vai incidir sobre o teu contrato. Então, tu vai olhar, a taxa de juros de 1%. Aí tu vai olhar no custo efetivo total é 1,20. Opa, não é 1%. E aí você vai calcular a parcela, tá 1,32. Acontece às vezes. Ou seja, tem uma tabela... 3 tipos diferentes. É exatamente o que acontece. E a questão, o consumidor fala, mas é só 0,20 ali a mais de juros. Não, é 20%, não é só 0,20. De 1 para 1,20 são 20% a mais. 20% a mais. O impacto é muito maior do que aparenta no início. A gente está falando bastante sobre o direito, né, das pessoas, essa questão em relação com o banco e tal. A gente também tem que fazer um adendo aqui. Não se trata de que o banco quer, de alguma forma deliberada, prejudicar. Em muitos casos, eles utilizam de próprias brechas de legislação que tem, e que existe, que permite ele usar, que é o caso dos juros, né? Não é 12% ao ano, mas pode ser capitalizado ao mês, diário e anual. Então, assim, não são todos os bancos também que têm essa situação. O que ocorre é numa execução, acho que é nesse ponto que é o mais interessante de levar. Uma execução, ela expõe muito a pessoa, né, que está sendo executada. Então, é aquele momento em que a dor chegou, né, doutora? Chega aquela história, eu chego a falar com o médico somente quando eu descobri que tem um problema de saúde gravíssimo. Isso acontece muito. Se for homem ainda, quando tá aguentando a dor há muito tempo, né? Muito tempo. As mulheres são mais precavidas são nesse mais. sentido. A gente, quando já tá... Nessa estourando. analogia, acho que é isso, né, Igor? Ou seja, ele chega para um advogado somente no momento em que já está num processo de execução? Ou Muitas vezes, sim. Muitas vezes o cliente chega já recebeu uma citação. Já está naquele período... Alguns já passou o prazo, inclusive. Aí eu costumo dizer que é tratamento de urgência, pronto-socorro. O trabalho nosso é estancar sangramento. Perfeito. Daí fica muito mais difícil a defesa também. Ela não tem tempo. Tem menos tempo, tem menos... às vezes não dá tempo de fazer a perícia. Menos alternativas. Às vezes não dá tempo de fazer uma negociação com o banco. Tem que ir para a defesa, defender o que puder defender da forma como conseguir, para depois fazer o outro trabalho. Depois fazer um planejamento. Isso. Analisar o passivo. Porque essa é a prática do dia a dia, né? O que a gente tem discutido aqui assim, quais são as alternativas para um cliente extrajudicial? Ou seja, judicializar, que é o caso da revisão, que a gente acabou de citar, ou ainda só defender quando chegou na distribuição, já tem uma ação, é um caminho que basicamente ele demora, tem custo. Dois mundos. São dois outro cenário, né? Qual é o momento de eu procurar uma ajuda? Qual é o momento? Eu acho que o momento ideal, se for empresário, é a partir do momento que ele percebe que o custo que ele está tendo com o banco está comprometendo, está começando a ficar arriscado, está começando a comprometer demais o resultado dele. Aquele momento que ele fala, opa, passei, mas foi por pouco. Esse mês eu passei. O impacto, chegou nesse momento. O custo do banco, das operações bancárias sobre a operação dele está ficando num estado de alerta, vamos dizer assim, acendeu a luz amarela. Chega o financeiro pedindo, olha, eu preciso pegar um dinheiro emprestado em um outro banco, ver uma nova operação. Isso. Esse momento já tem seria ideal para a gente começar a trabalhar e analisar. Tem clientes, cara, tudo depende da organização. Tem clientes que conseguem antever o problema com 6 meses, com 8 meses. Ele sabe que aquele momento vai... Eles têm um controle maior sobre o fluxo deles financeiro e sobre uma previsão de faturamento, né? Eles têm uma previsão melhor. Então, tem clientes que conseguem medir melhor isso. Mas não é a realidade da grande maioria. A grande maioria são pequenos empresários, são micro, pequenos empresários, porque isso que a gente está falando depende de capacitação técnica. Capacitação técnica. Eu ia mencionar TV. Então ele não tem um advogado, às vezes, bancário dentro da empresa, mas ele tem um bom contador ou um bom administrativo, um cara que sabe de finanças e que consegue entender e analisar o risco e o comprometimento financeiro, e ele consegue perceber. A grande maioria dos consumidores não tem essa condição. Não tem uma equipe especializada. É o próprio consumidor que é o financeiro, que é o comercial, que é aquele microempresário, micro e pequeno empresário. O cara tem que fazer nós tudo. A maior parte. A maior parte dos empresários. Ou 95% é esse cenário. Então, para essas pessoas, eu recomendaria o seguinte. Antes de ficar inadimplente, se começou a ver que a situação começou a ter dificuldade, um mês, conseguiu pagar ou começou a atrasar
não chegou ainda em execução, mas, poxa, o mês passado foi muito difícil de pagar, eu não sei se eu vou conseguir pagar no mês seguinte. Procura um especialista, porque nesse momento tem muito mais possibilidades de atuação do que no momento que chegar a citação. Isso vai ter mais chance de resolver o problema e provavelmente o custo para o cliente vai ser muito menor, né? Com certeza. Porque ele não vai estar com o risco da ação, não vai estar com o bem ali dele já penhorado muitas vezes. Porque o pior cenário para nós é quando o cliente chega com uma execução, e já aconteceu comigo. Sim. De o cliente chegar com mandado de citação e já tinha passado o prazo de fazer a defesa. Nossa, daí já... Aí é o pior cenário. É o pior cenário. Ah, mas tenho que... Perdeu tudo, daí não tenho o que fazer? Não, aí que tá. Tenho o que fazer ainda. Mas a gente consegue ainda... As formas são outras. As formas são mais restritas um pouco, é um pouco mais limitado, mas ainda assim a gente consegue fazer um bom trabalho. Mas até nesse momento ainda tem salvação. Entendi. Ainda tem como a gente trabalhar. Então, uma dica para a pessoa que está ouvindo ou assistindo esse podcast é... Você é empresário, não importa se você... Como nós falamos aqui, um empresário que tem já uma equipe qualificada, já tem um faturamento, etc., ele já consegue prever o seu problema no futuro com antecedência de 6 meses e tal. Tem uma condição diferenciada. Mas aquele que é o pequeno empresário, o micro e pequeno empresário, esse deve... Não é porque a empresa dele fatura 30 mil reais por mês que ele já não tem que se preocupar. Porque se ele está tomando empréstimo... Depende de quanto custa o empréstimo. Exatamente. Se ele fatura 30 mil, mas ele tem um empréstimo, ele colocou lá ele tem um cartão de crédito, ele tem... Então, qual que é o CVM dele, né? Exato. E aí, como que ele tem que buscar? E essa assessoria, eu acho que é fundamental para esse público. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, essa informação é relevante. Não espere ser uma gigante empresa para então ter uma assessoria. Não, você pode começar hoje. É muito mais barato, por assim dizer, ter uma assessoria agora do que no futuro. Com certeza. Ou do que deixar passar e virar uma ação judicial. Aí o problema pode, de fato... tem solução, tem o que fazer, mas aí você já vai ter passado daquele ponto de ajuste. Vai ser o ponto, como o Edgar disse, de pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Resolver o problema. É estancar o sangramento. E depois ver o que dá para fazer com o paciente. E às vezes não dá tempo, as medidas já passaram, né? Então e também fica mais caro. É mais caro. É mais caro porque o tempo vai ser menor para fazer, vai ser muito rápido, vai ter que ser... Muitas vezes tu tem que deixar outras coisas de lado para poder cuidar, específico. A própria perícia, por exemplo, a gente vai ter que acionar o perito em regime de urgência. E nem sempre dá tempo. E nem sempre vai dar tempo de fazer a perícia. Doutores, a conversa voou, né? O nosso tempo voou. Olha, nós estamos aí caminhando para o final. E acho que todo esse tema que a gente abordou aqui tem no fundo, tem uma situação preventiva aqui, que eu queria levantar a hipótese. Nós falamos agora do pequeno empresário. É assim, prevenir é o melhor caminho. Sim. Agora, aconteceu o fato, há alternativas. Eu acho que isso... Não se desesperar. Não desesperar. É a regra número 1. Primeiro, pense, você tem alternativa. O jogo não acabou, apenas começou. Às vezes não é porque você não sabe da alternativa que não vai ter algum especialista na área que não vai saber. Exato. Às vezes não é porque o seu advogado, amigo da infância, primo, não sei o quê, não sabe do que se trata. Eu sou especializado em direito tributário, por exemplo. Eu não tenho a expertise e o domínio para te perguntar sobre de direito bancário. Olha, a gente tem muito disso, né? Sim. E acho que essa é uma outra dica, né? No final de semana, o empresário pequeno está num almoço com a família, com amigos, e aí surge essa questão normal. E alguém fala, isso aí não tem o que fazer. Isso. E aí ele fica com aquela meia-verdade. Então, não faça isso, né? Não. A dica é, você tem que buscar uma especialização, porque eu sou, por exemplo, tributarista, não significa que agora eu sei sobre direito bancário, só porque eu sou advogado. Uhum. Quanto mais a especialização, mais experiência, mais soluções são criativas. O direito tem, nos últimos anos, com o volume de profissionais que tem aumentado no mercado, eu ainda sou da geração mais antiga um pouco, mas nos últimos anos aumentou muito mais e acabou que o mercado se especializou muito, vem se especializando cada vez mais. Então, hoje quem é generalista, na verdade o cara está com um grande problema, porque ele não faz nada muito bem feito, é igual o pato, né? Não nada bem, não voa direito.
Então, e não caminha direito. Então, é mais ou menos por aí. E o advogado especialista tem mais condições de dar o resultado para o cliente. É o dia a dia. É o dia a dia, porque ele está acostumado todo dia a lidar com hipóteses. Exato. Vive isso. Eu concordo que uma empresa, não importa o tamanho, acredito que o direito e a informação, ela é uma ferramenta, é um ativo que a empresa tem. Toda a pessoa jurídica, todo empresário que está no dia a dia aí no mercado, não importa o tamanho do faturamento, ele tem que ter uma assessoria jurídica. Sim. Quanto mais especializada, melhor. Então, o advogado generalista, eu penso que ele faz aquele dia a dia, faz o contrato e tal, mas num passo tão importante quanto o faturamento, dinheiro e assinar contrato bancário, eu acho que depende. É comum, Maurício, inclusive, a gente atuar. Porque tem muitos clientes nossos que têm assessoria jurídica e eles continuam com a assessoria jurídica deles e contratam o nosso escritório em paralelo só para cuidar do bancário. E a assessoria jurídica trabalha com uma ponte com a gente ele coordena e quando precisa porque dessa eles questão... cuidam do dia a dia, eles cuidam do trabalhista, a assessoria jurídica vai cuidar do trabalhista, contratos, do cível geral, consumidor... O cível geral, às vezes tem até um fiscal, um tributário junto, mas a parte bancária é terceirizado. Por quê? Porque é uma área muito específica. É mais ou menos, a gente pode citar como um ambiental. Perfeito. Também. O ambiental você não encontra todo dia também. São advogados mais especializados, mais específicos. Doutor, o que eu ia só comentar é que a gente fala de advogado generalista e talvez para o pessoal entender, ficar mais fácil, é como um médico generalista. O médico que vai fazer análise... Clínico geral. Às vezes, ou o médico que vai fazer a análise clínica inicial, consultar o paciente, ele vai encaminhar... Ele vai até um ponto. E aí, se o paciente precisar de uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia neurológica, ele não vai, muitas vezes, se arriscar fazendo. Ele vai pedir um especialista. Não deve se arriscar. Não seria e o paciente não vai contratar... Eu sempre brinco, né? O paciente não contrata um médico cardiologista para fazer cirurgia do cérebro. Exatamente. Neurocirurgia. Por melhor que seja o médico cardiologista. Exatamente. Cada especialidade na sua área, com a sua atuação e sua experiência. Exatamente. E atuando em parceria, chegando uma solução sempre para a pessoa. Né? Então, assim, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Foi muito rica essa nossa conversa. Passou rápido até. Passou super rápido. Doutor Edgar, a palavra finalmente agora, chegando para o término desse podcast, numa visão geral. Explicando agora já falamos um monte de conceitos aqui e tal. Pessoa que nunca teve contato com essa área de direito bancário e é um empresário. Qual seria as dicas, os recados que você daria? E aí o tempo está aberto e a gente vai conversando. Mas o que você falaria hoje para aquele empresário, pode ser pequeno, médio ou grande? Qual é a tua visão sobre esse cenário e como está o mercado nesse momento? Assim, o Brasil vem numa tendência agora de queda de taxa de juros. Tá? Deve aumentar a oferta de crédito, tá? Para esse ano de 2024. O conselho que eu posso dar se endividem com moderação. Não peguem recursos sem ter realmente necessidade de pegar o recurso. E para aqueles que já estão endividados, procurem uma assessoria para poder tentar melhorar, às vezes reduzir a parcela. A recomendação é cautela nesse momento. E gostaria de agradecer desde já a oportunidade por estar aqui, convidar a gente para esse... Sempre será bem-vindo, doutor. Ficou pequeno esse nosso papo aqui. Tem assunto para muito mais tempo. Tem um assunto aqui que ficou... Só deu um teaser aqui, que é a questão de captação de recursos. Eu fiquei muito interessado em a gente fazer um próximo para falar sobre captação. Porque com certeza você lá no dia a dia do teu trabalho, o empresário pergunta, e aí, doutor... Tem alguma linha de crédito? Tem uma forma de eu conseguir um dinheiro mais barato? Existe? Existe. Olha aí que interessante. É bem barata e bem segura. Segura algumas situações. Doutor, vamos marcar com certeza. Eu agradeço muito, doutor Edgar. Foi uma aula aqui. A gente tem... Eu saio daqui feliz, porque se eu sou um empresário e eu sei que eu tenho um direito e eu posso discutir, e essa discussão não é nem judicial, um contrato, e eu tenho como encontrar uma assessoria e o direito à informação, e um especialista me acompanha, eu saio daqui feliz. Sim. Porque a pior coisa é você estar raciocinando corretamente com a informação errada. Certo. Raciocinando corretamente com a informação errada. Esse é o pior momento, né? Então, se você tem uma informação correta e raciocina errado, esse é outro jogo que não funciona. Você tem informação errada, raciocinando errado, também não dá.
E o que eu vejo no mercado é essa confusão. Os empresários pensam que assinou um contrato, pacta sunt servanda, eu tenho que cumpri-lo. Só que as regras do jogo eu tenho que equilibrar. Acho que esse é o recado que fica. Perfeito. Exato. Quem faz isso? É um advogado especializado. Então, Exato. muito obrigado, doutor Edgar, pelas agradeço. palavras. Doutor Ícaro, tá contigo esse momento também final para dar suas considerações, enfim. Foi muito legal. Só agradecer o convite, a participação aqui. Pessoal, precisando, busquem um advogado especialista para a área que vocês precisam. Direito bancário, direito tributário, direito civil, direito penal. Busquem um advogado especialista. E é isso, acho que o recado foi bem transmitido, como dito. Tem muita coisa para a gente conversar. Tem muito ainda. Nós nem falamos do tributário, né, doutor? Tem muita coisa para citar ainda nesse ponto. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas ele também entende muito de saúde. E é a área comum. A área aqui. comum, a área da saúde, que é Nós dois aqui temos outro problema aí- também tão gigante. Aí vocês falam e eu fico assistindo. Exatamente. tá combinado o convite. Vamos falar na próxima aí sobre esses outros temas tão importantes. Bom, Perfeito. esse foi o podcast. Como resolvo, doutor? Espero que você tenha absorvido essas informações e, assim, não fique parado aí se você tem algum problema. O problema ele existe para ser resolvido. Busque especialização, porque há soluções e nós estamos aqui para ajudá-lo. Um abraço e até a próxima.